Então, essa é a nossa perspectiva. Bem, o Zezito nesse convite, e aí Cláudia também, muito obrigado pelas as memórias do Paulo Freire, né? Estamos começando, deveríamos estar, já estamos celebrando, claro, os 100 anos, né, do seu nascimento, né? Teremos um ato agora em maio na universidade, aqui na UFPE, mas por conta da coronavírus, a gente está planejando em setembro fazer essa discussão da memória e do legado, né? Pessoa muito incrível, né? Pessoa que nos anima por sua forma de pensar, seu amor, né? A educação nesse momento eu penso que é alguém que nos coloca no caminho, né? No caminho que vai para o mar. Ele está nas fontes da gente, né? Ele está é uma presença de princípios, né, educativos fundamentais. Com isso, eu queria dizer um pouco sobre como é que o movimento da cultura popular, né, o MCP, que nasce aqui em Recife, né, que enfrenta uma dureza grande, aí como Cláudia falou, da ditadura militar, né, esse movimento, ele é um movimento não só do ponto de vista da educação alfabetizadora, mas, como a Cláudia também falou, é um movimento que cria uma metodologia, um jeito de se comunicar com a população, essa população que tinha uma dificuldade não só de alfabetização, de não saber ler e escrever, mas também uma dificuldade grande de se posicionar politicamente diante dos conflitos históricos, né, tão bem relatados já por Cláudia, né, que são a marca da história do povo brasileiro, né? Então, essa conjuntura, o povo brasileiro sempre carregou como fardo, né, os autoritarismos dos governos, os golpes seguidos, né, que a gente parece que virou uma cultura normal no nosso país, né, essa história dos golpes. Né? E aí, então, o movimento de cultura popular, ele vai trazer para a gente a ideia da mobilização dos artistas, que é uma coisa que eu ando trabalhando bastante, estudo, trabalho com isso, que é a ideia de que esse sujeito é também fundamental para um processo de educação. Os artistas que, nesse momento, são os que mais sofrem com a pandemia, muito pior do que uma escola fechada, um artista sem sua renda e sem poder se apresentar, né, se expressar, dizer. Ainda bem que tem muita coisa acontecendo nas lives, né? Os artistas estão fazendo coisas muito bonitas, canções belíssimas, corais belíssimos, né? Muita charge bonita, né? E se mobilizando, né? Que é importante. É uma classe, um grupo político bastante importante, né, para a gente. Então, essa mobilização dos artistas, ela é fundamental para fazer o diálogo da comunicação, para fazer chegar nas pessoas e mobilizar as pessoas. Né? Então, é um movimento que convida os artistas, por exemplo, pessoas interessantíssimas, como, por exemplo, Francisco Brenan, que recentemente faleceu, um cara da burguesia, né, da alta burguesia, né? Mas era o cara que fazia os desenhos, né? Era o cara que fazia os cartazes, né? Era envolvido ali com Paulo Freire, convidava, ele topava, né? O professor Germano Coelho, que é um dos fundadores do Movimento Cultura Popular, praticamente o cara que trouxe a ideia da França, desse movimento que faz o diálogo entre cultura e educação, né? Tinha muito essa coisa dos artistas, né? Do patrimônio cultural, seja material ou imaterial, o diálogo que preciso ter com aqueles que fazem a cultura, que se comunicam, que dizem ao povo e que o povo escuta, né, que a população escuta, né? Nós mesmos, a gente gosta de escutar realmente, é fundamental escutar os artistas, né? Então, eu penso, a primeira coisa é essa, dizer que esse movimento de cultura, de educação, ele é
mobilizador através dos artistas, né? Os artistas são fundamentais. O Abelardo da Hora, que uma das coisas engraçadas dele é que ele disse que foi preso mais de 35 vezes. Ele já esperava a polícia da porta da casa dele, ele já saía pronto para dar depoimento, né? Então, quer dizer, são cara, um grande escultor, né? Um grande conhecido mundialmente, né? Então e todos os militantes políticos, né? Não são pessoas que estão fora de uma visão política, de uma visão de mundo, que é uma outra coisa fundamental, né? Que é levar para a população a palavra que liberta, né? Qual é a palavra que liberta? O que é que nos diz? Qual é o movimento cultural que nós fazemos? Que dentro desse movimento tem a palavra, e a palavra, ela ecoa e ela traz sentidos e significados. Então, essa palavra alfabetiza, no método Paulo Freire, a história do tijolo, né? Essas coisas que a gente já conhece, quer dizer, e Cláudio explica um pouco melhor, mas a história de que a palavra que diz assim, a consciência, a classe, a luta, o coletivo, o fazer junto, né? A união entre as pessoas, né? Quer dizer, uma palavra forte, né? A população escuta assim, união, então tem todo um sentido, significado para a população. Então, como trabalhar essas palavras que aquela palavra, a partir de várias imagens que essa palavra constrói também, simbolicamente, ela transforma a forma de pensar e liberta a consciência, né? Transforma a consciência num instrumento para perceber as contradições da vida, né? Se eu sou o construtor do prédio, como diz, né, o operário em construção, eu me dá conta, né, de que eu sou o construtor, né, que não existe aquele prédio sem mim. É como agora, né? Não dá para viver. O capitalismo descobriu que a gente trabalha, né? Que a gente, quando para de trabalhar, eles param de ter lucros, né? Quer dizer, o companheiro Marx está muito vivo, né? Nós somos que a força produtiva está na gente, né? A mais-valia que nos tira é fruto do nosso trabalho, né? Que constrói a riqueza, né? Deles. E a gente gostaria realmente que essa riqueza existisse, mas para distribuí-la com todos, né? Como a gente está vendo agora, essa grande necessidade no mundo, né? Essa grande solidariedade que nós somos convocados, inclusive com os artistas. Uma outra coisa é essa coisa que vai expressar uma cultura de mundo, né? A visão de mundo. Então, essa é uma ideia fundamental no pensamento freiriano, né? Na sua concepção, nos seus princípios. É preciso construir uma concepção de mundo. É preciso isso que Cláudia dizia, que não dá para ter um opressor na cabeça, né? Você não ter consciência de classe e você não tem um opressor na cabeça, você pensar como aquele que lhe oprime, que lhe tira os direitos, que lhe nega a vida, né? E você ainda defende isso. Quer dizer, é uma concepção de mundo, né? Você quer andar com quem? Você está com quem? Você quer se mobilizar para quê? Né? No que você acredita, né? Então, é fundamental essa construção da compreensão de mundo, da visão de mundo. E é isso que, por exemplo, para mim, é fundamental nessa que a gente chama de animação cultural. Né? Como eu compreendo o que é animação cultural, eu posso compreender de várias formas, né? Mas fundamentalmente é a concepção de mundo que faz eu ir para a escola e dentro dessa escola formal, Cláudia fala que realmente o pensamento freiriano é muito mais vivo, evidenciado e praticado no movimento social, mas a gente sabe que na escola ela precisa estar na escola, e é isso que a animação cultural tem tentado, né? Ir para dentro da escola e através dos artistas, dos jovens artistas, né? Jovens capoeiristas, dançarinos, que fazem teatros, artes plásticas, grafite, inúmeras linguagens da expressão cultural que esse país e esse Nordeste é riquíssimo, né? Ir para dentro da escola, dialogar com os garotos e garotas, dentro da escola, né? Fazendo com que a escola dialogue, perceba esse garoto como sujeito de outra coisa a não ser a educação bancária, ele não precisa estar sentado. Ajudar o professor a entender que ele pode também usar de outras linguagens, né? Fazer com que a escola discuta de forma cidadã a vida dela, né? Não dá para ficar ao largo,
né, das coisas, não dá para achar que você entra e sai e nada está acontecendo ao seu redor. Então, um pouco o animador cultural tem um pouco essa função. E aí eu acredito que as fontes, né, as que levam a gente para o mar, né, são fundamentais. Cláudia já citou aí, no início da fala dela, esses inúmeros movimentos, que, inclusive, tem um texto que eu coloquei aí, Zezito, que tem uma biografia muito interessante, e é um texto do padre Reginaldo Veloso, que, para mim, é quem deveria estar aqui falando sobre animação cultural, por sua especialidade, por sua história de luta nessa condição, né? Então, o padre Reginaldo Veloso, nós tivemos o movimento de cultura popular, os círculos de cultura, o movimento de alfabetização cristã, tivemos todos os movimentos que nasceram do movimento de cultura popular, a Pastoral de Juventude no Popular, né, que eu fiz parte também, né, tive aí a honra de ser formado nesses quadros, né, um quadro importante. Eu fico muito feliz quando encontro um garoto que passou no processo e que hoje ocupa um lugar assim de destaque e de militância viva, né, de princípios em defesa da vida. É espetacular uma coisa dessa. Eu agradeço muito essa minha experiência, né, os meus companheiros aqui do Recife que me acolheram, e como isso foi importante para a minha vida, né, como a JMP é realmente uma escola, né, é o coração da juventude, né, somos filhos de trabalhadores, nossa classe é a classe popular. Isso é espetacular, né? E a arte, né? Nós, na PJBP, vivemos muito, muito a arte, né? Cantávamos teatro, dança, tudo para expressar essa compreensão da teologia, uma teologia libertadora, né? A teologia da libertação. Então, mas dentro desses movimentos, tem um movimento importante chamado Movimento de Adolescentes e Crianças, que é o MAC. Tem até este livro, não sei se está vendo bem, Memória em Movimento, né? Que conta a história do MAC, né? Nesses 50 anos. É um exercício grande, 50 anos, nasceu aqui na Ilha do Maruim e se espalhou pelo mundo. Aqui tem um artigo de Padre Reginaldo que faz esse movimento entre o movimento de adolescentes e crianças e a animação cultural, né? Mas, fundamentalmente, é isso, é tratar de uma educação que liberta, porque ela é coletiva, ela parte do princípio da roda, né? A animação, ela tem como eixo a arte como um mote, né? Aquilo que você, a partir dali, você vai dialogar as temáticas, né? Como era lá a palavra geradora, que é a temática, né? Que vai ser gerada, e isso feito por jovens artistas, né? Quer dizer, são pessoas que estão em formação, em construção, que dialogam com sujeitos parecidos com eles, né? Mais ou menos, às vezes, na mesma idade. Eu ficava impressionado com os garotos que dialogavam. Então, isso aproxima a comunicação, aproxima a identidade entre eles, né? Então, esse eixo fundamental do coletivo, da roda, né? Você se constrói na roda. Na roda, a palavra entra, ela se debate, um pouco como ele conta a historinha de como seria o nome do grupo das crianças lá na Ilha do Maruim, aqui em Olinda, quando começou o MAC. Ele diz assim, a irmã pergunta aos garotos, né, todas as crianças, como seria o nome do grupo? E uma criança, do nada, diz, Tanajura. E a irmã respeita aquela decisão dos meninos, e depois a outra pergunta, né, a pedagogia da pergunta, né, por quê? Porque a gente come, né? Então, a vida tinha muita fome naquela época, né? Então, quer dizer, a relação, a palavra e a vida que vem para a roda, e a roda decide como dialogar sobre isso. Para a gente, na nossa metodologia, na nossa compreensão, é o ciclo de cultura que antes era nas praças, nas comunidades, e hoje acontece no mundo inteiro, né? Eu participo de uma entidade italiana chamada Poplinarte, que nesse momento faz ciclos de cultura freirianas na Itália, né, em toda a Itália, né, com um diálogo com Boal também, né, com o teatro do oprimido.
Quer dizer, esse Paulo Freire é virado mesmo, ele vira o mundo, ele é de virar o mundo mesmo, eu quero é virar o mundo, né? Ele sempre quis isso. Mas é isso, então, uma arte como mote, os jovens que dialogam, que passam por processos formativos políticos, né? Por exemplo, eu me lembro que tinha muitos garotos que eram militantes de grupos de movimentos sociais, de grupos culturais, de é, pastorais populares, né? E que eram os animadores culturais. Foi com esses que nós começamos o trabalho nas escolas, né? Eles criando grupos e colocando a palavra na roda. E uma outra coisa é isso, o grupo cultural como um sentido da comunidade de aprendizado, né? Então, aí é o coletivo, né? Quer dizer, é preciso ter grupos, né? Não dá para dialogar, debater, consensuar ou aprender do conflito, da divergência que constrói compreensões de mundo, né? Os processos dialéticos, né? Como ensina Marx, né? Esse Marx e esse Paulo Freire é muito perto, viu? E eles, então, esse grupo cultural é o que dá sentido, é o que aproxima, você constitui aquilo, e esse grupo começa a ter uma vida de grupo. Imagine isso dentro de uma escola, né? E tendo essa vida de grupo, ele vai se animando a, a decidir coisas juntos, a pensar coisas juntos, a fazer coisas juntos, né? Não tem coisa melhor, é um pouco que a gente fazia na PJMP, não tem coisa melhor do que decidir junto e fazer junto, preparar junto e depois avaliar isso, né? E a animação um pouco é isso, né? Para a gente a arte que dá o mote, o diálogo entre esses jovens com outros jovens, que são jovens que educadores, se tornam educadores, que passam a compreender a arte como era lá no Movimento Cultura Popular, a arte como um sentido político, né, da transformação da vida, do desvendar a vida, de fazer pensar a vida, né? É aquela história, eu olho para o quadro e preciso interpretá-lo, né? Então não dá para ser só olhar para o quadro, não dá para ter só essa ruma de livro aqui e não lê-los, né? É preciso lê-lo e fazer deles uma inspiração, uma compreensão, um entendimento, e essa inserção no mundo, né? Então, essa inserção necessária no mundo, né? O que a gente chama de prática cidadã, né? Quer dizer, você além da escola, você vai viver. A escola é o tempo que a gente passa mais tempo da vida da gente e mais horas da vida da gente, né? Então a escola é para trazer o mundo para dentro, dialogar sobre ele, mas também para fora dele, né? De forma a compreendê-lo e intervir nesse mundo, né? É um pouco isso, gostaria de dizer nesse primeiro momento, Zezito. As questões onde vai respondendo. Agora, eu penso que, fundamentalmente, eu até mandei no zap aí, do nosso zap de nós três, sobre essa live de hoje, um texto de Ivandro que eu acho que é elucidativo para qual é a questão que está posta sobre a luta e a consciência de classe, né? Que tem a impressão que a questão tem sempre uma ficção no capitalismo, né? Tem sempre uma ideia enganadora, né? Que a gente chama de distrair. Esse é o tal do empreendedor, né? O tal do empreendedor. Na verdade, a gente está assistindo uma maior exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, o que exige aí mais tomada de consciência, né? Mais tomada de compreensões de lutas e de solidariedade entre segmentos, né? Eu acho que essa uberização da sociedade, ela é um mal pensado, tem a ver com a destruição dos direitos. Então, se os companheiros se acomodarem a esse modelo pela sobrevivência, é um pouco o que está acontecendo agora, né? Um dos discursos
que impede uma luta mais orgânica e mais efetiva contra esse momento da pandemia, é justamente o discurso do governo e dos empresários de que se a gente não trabalhar, a gente vai morrer de fome. Quando nós somos os maiores exportadores de alimentos do mundo. Então, quer dizer, tem alguma coisa que é para distrair, enganadora. E tem a ver com a exploração, né? Opressão e exploração. Isso exige muito mais da gente. Com certeza, há exemplos hoje da economia solidária, principalmente, que nos leva a pensar cooperativamente, né? Coletivamente. Imagine que se a gente, em vez de ser explorado individualmente, né, a gente começasse a ter consciência de que isso é exploração e que coletivamente a gente pode enfrentar isso, né? Como, por exemplo, os trabalhadores nos Estados Unidos de Uber conseguiram em relação aos direitos, né? Quer dizer, se não houver luta efetiva coletiva, primeiro nós vamos se debater entre nós mesmos, né? Vamos nos conflitar entre nós mesmos, sem soluções, né? E depois nós vamos cada um cuidar do seu, achando que assim resolve sua vida. No início é toda uma ilusão, depois você se dá conta que você está ferrado, né? Então é preciso ter uma consciência maior do que quais são as dimensões mesmo que nós queremos defender. Por exemplo, a vida é uma dimensão importante, né? Profundamente freiriana, né? A defesa da vida é uma coisa, se a gente não aprofundar esse sentido humanizador, né? Humanizador, humanizante, amoroso, mas o que é que nos humaniza? É cada um por si, Deus contra todos? Né? Qual é? Eu acho que é uma questão fundamental. Eu acho que a economia solidária, a cooperação, a prática de cooperação, a prática da agricultura familiar cooperada, articulada, isso tem dado exemplo de que a gente pode sair. Tem um outro modelo de economia e de produção e distribuição da riqueza que chega às pessoas, que chega a muito mais pessoas. Mas é uma questão a ser aprofundada. Bem, uma outra questão sobre a educação bancária é isso que a gente está dizendo. Se eu não colocar a palavra na roda, os sentidos e significado da palavra se perdem. Então, não é o fato de só você falar, não. É como é que esse falar se torna uma fala que torna o outro sujeito, né? O Cláudio falou bastante bem sobre isso, né? Então, eu penso que na escola ou em qualquer ambiente, igreja, escola, família, trabalho, se as práticas não forem de colocar a palavra na roda, o debate sobre a vida na roda, as soluções que devem ser construídas coletivamente na roda, nós sempre teremos uma educação autoritária, de gente que fala verdades últimas, mesmo que verdades últimas não existam, né? Nem do ponto de vista religioso, né? Então, quer dizer, é preciso questionar a hierarquização do saber, dos sabidos demais, né? Da falta de troca de saberes nos ambientes que convivemos, né? Nossa sociedade é profundamente hierarquizada, personalista, machista, né? Então é preciso destituir isso, né? Quando você vê um cara aí poder fazer um discurso totalmente contrário à vida e ter adeptos, porque as pessoas não pensam, né? Se pensasse, não aderiam a esse tipo de discurso inconsequente, né? E que mata, né? Uma necropolítica, como tem se falado muito agora, né? Um termo novo, né? Mas que se fala muito da necropolítica. Então, eu acho que a educação bancária só se supera com roda, a conversa na roda, né? É assim que foi os ciclos de cultura, é assim como a gente faz na animação cultural, é assim como se faz é assim que se deveria ser feito nos sindicatos, né? Infelizmente ainda são muito hierárquicos, né? Deveria ser também nas gestões públicas, né? As consultas, ter as conferências, né? Por isso que alguns desses programas que o governo federal
implantou no tempo de Lula e Dilma foram efetivos e chegaram às pessoas, é porque escutaram, né? Escutaram as conferências, escutaram os debates, escutaram as pessoas, né? Infelizmente, em algum desses programas e projetos era profundamente intelectualista e efêmero, que não se sustentam, né? Mesmo, nem sustentavam, nem se a gente fosse tivesse uma plena democracia, porque não leva em conta o que a gente chama de local, né? O poder local, a organização local, é meio mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, mas mais para não sei para quem, né? Nunca foi uma coisa realmente que se levasse em conta as experiências concretas, como Pojuca, como o Cláudia está falando, como animação em Recife, em Olinda, não levaram em conta isso. Fizeram os pacotes, os projetos empurraram de goela abaixo, e a gente que se danasse, inclusive nos deixaram com dívidas, né? Porque não levaram em conta essa realidade financeira, a forma como a gente lida com o financeiro, um grupo cultural que não deve ser exigido dele um CNPJ, né? Essas coisas ruins que aconteceram. Claro que, no fundo, a gente teve muito mais investimento nesse período na educação e que ajudou, a partir de um princípio coletivo, né, a gente construir mais consciências. Com certeza, muitos grupos tomaram mais consciência, mesmo que alguns tenham se tornado donos dos grupos. Mas isso é uma luta que a gente precisa ter, né? Por isso que a palavra tem que ir para a roda. Bem, eu queria, então, trazer essa coisa que o Zezito fala, né, que a gente se conheceu no Senap, o Centro Nordestino de Animação Popular. É uma ONG, né, que teve aí 15 anos de atuação aqui no Nordeste, que tinha sua sede em Recife, mas que andou por esse mundo de meu Deus, né, por muitos lugares. Aracaju, né, eu não me lembro como era o nome, acho que não sei o que, Dom Brandão, eu acho, não sei se era Aracaju ou se era Alagoas, não me lembro qual era. Mas andou e foi agregando pessoas que, que atuavam como educadores, educadoras populares, agentes culturais, animadores culturais, gente que estava no movimento e que apostou na formação como uma condição fundamental para a gente transformar, né? Sem tomar consciência, sem processos formativos, sem o diálogo entre cultura e educação, não seria possível. Não é possível. Então, eu penso que o Centro de Animação Cultural, o Senap, passei pelos processos formativos, depois me tornei educador, depois fui dirigente do Senap, isso é uma coisa muito importante, né? Tem uma ruma de caixa aqui atrás que tem as coisas do Senap, e no Senap nós produzimos uma coisa chamada Almanac, né? O Almanac, Senap, Almanac é uma palavra que quer dizer juntar muita coisa. E nós fizemos, aqui foi fruto de 10 anos da experiência educativa do Senap, da prática educativa e da metodologia que o Senap desenvolveu, tendo como princípio, fundamentalmente, os educadores libertários do mundo, né? não só Paulo Freire, mas a Gama, o pensamento libertário, revolucionários, vivenciados e concretizados nas diversas mudanças transformadoras que os sujeitos da história fizeram, né? Então, e a arte como uma condição do desenvolvimento da nossa criatividade. São 3 coisas fundamentais. A autonomia, construir sujeitos autônomos, capazes de andar com suas pernas e compreenderem o mundo e conseguirem construir suas concepções de mundo, mas construindo sua intervenção no mundo. Né? A autonomia, o processo criativo, essa coisa que é uma coisa que a gente trabalha também na animação cultural, que é o que é potencializar, né, aquilo que temos, né, aquilo que está em nós, né? E isso tem a ver com processos criativos, né? Despertar esses processos criativos, né? E criatividade no sentido, isso que Cláudia dizia, né? A gente junta um grupo, faz uma coisa, recupera uma identidade, traz uma pessoa que estava esquecida,
que tem a ver com aquilo que as pessoas acreditam e traz para o mundo, traz para a vida, traz para o evento, né? Faz o evento trazer essa expressão criativa, e essa expressão criativa nos coloca no mundo, né? Nos coloca como a gente pensar aí, coisa como não, a pedagogia que transforma, mas o teatro do oprimido, por exemplo, uma coisa importantíssimo, né? O teatro do oprimido, né? O Boal aí, que traz essa coisa. E, contudo, né, o processo criativo ele é a expressão de várias das linguagens culturais e a oportunidade de potencializar essas linguagens, né? A gente está dentro da gente. Eu não, eu não sou artista de nada, eu me não considero artista de nada. Eu sou um animador cultural, né? Daquilo que eu sei fazer, do que eu sei dizer, do que eu sei construir, e fundamentalmente do o princípio fundamental de estar na roda, né? De se sentir com o outro igual, né? E fazer disso uma, transformar, é o Capinã, né? Transformar o mundo em festa, trabalho e pão. Eu gosto tanto dessa música, acho impressionante. Todo mundo diz que eu repito ela milhões de vezes. É. E a outra coisa é que é mais do que autonomia, é autodeterminação. Né? Isso é uma coisa que a gente. Que é a prática educativa, né? Eu não abri mão dos princípios da nossa crença de que essa coisa que fazemos, ela transforma. Ela é processual, ela é temporal, né? Ela não vai acontecer da noite para o dia, e ela é um encontro geracional, ela leva em conta aquilo que nos constitui, né? O nosso ser, a nossa existência enquanto homens e mulheres, né? Nossa dimensão de gênero, a dimensão geracional, né? Que somos jovens, mulheres, somos jovens, crianças, adolescentes, idosos, né? Adultos, quer dizer, a gente não vive num mundo sem essa condição, né? A gente está sempre com isso, não existe um mundo sem isso. Essa dimensão étnica e de raça, né? Que alguns questionam, mas essa coisa de que a cor da pele importa, a ancestralidade importa, as crenças que essa ancestralidade traz é fundamental. Não dá para transformar o mundo nesse momento, por exemplo. Quem é que sempre tem sido, e, por exemplo, com a pandemia, nós não precisa nem ninguém dizer quantos casos, a quem atinge mais. Atinge mais os pobres, são esses que vão morrer com mais facilidade, atinge mais os que estão na periferia, e estes são negros, né? São mulheres negras, pobres, né? Homens, jovens, quer dizer, essa dimensão, né? E é a dimensão de classe, né? De que nós somos trabalhadores, somos filhos da classe trabalhadora, né? A gente produz o pão, não tem, ninguém pode tirar essa identidade da gente, e ela deve nos mobilizar para os enfrentamentos hegemônicos ou contra-hegemônicos. A gente pensa que a gente nunca venceu, mas nós vencemos, viu? Em muitos momentos da história, Cláudia pode dizer um pouco mais do que isso, de que as nossas revoluções foram vitoriosas, tanto é que são questionáveis, né? São chamadas de coisa ruim, né? Mas a luta dos trabalhadores que transformou a Rússia é importantíssimo. 150 anos que nós falamos agora de Lenin, a importância dele para a mudança de mentalidade da classe trabalhadora, tanto é que forçou o bem-estar, o estado de bem-estar social, infelizmente, às custas da exploração dos outros, né? Dos outros países, da África, da América Latina. Mas essa dimensão de classe é fundamental, né? A gente aprender de que o coletivo revolucionário ele transforma mesmo, né? A gente viu. A gente não vence luta sem lutar, né? Eu ontem assistia online, né? Porque, por causa da pandemia, a gente sempre fez uma grande assembleia com o povo chucuru, que trazia aqui é um povo indígena aqui do interior de Pernambuco, da cidade de Pesqueira, né? Da terra do Ororubá, né? Que conversando ontem na live final, né? No debate final sobre
o que é que nos tornou o que é que tornou o Chucuru forte, né? Que levou a tantas vitórias, praticamente 99% de sua terra demarcada, e ser reconhecido com sua história. Foi a luta, né? Eles dizem na marcha, né? Diga ao povo que avance, avançaremos. É o que. Então essa atitude étnica desse povo foi fundamental. É um aprendizado, né? A universidade está lá, os organismos internacionais estão lá nesse debate, né? A gente não está tá se somando, né? É a teoria das bolinhas. Vai botando as bolinhas, daqui a pouco a bola grande está cheia de bolinha. Cada bolinha é um sujeito que puxa o outro, né? Vai fazendo. Bem, uma outra coisa fundamental é que no Senado uma educação que na perspectiva do coletivo, né? É uma educação que sempre se voltou para fortalecimento dos grupos, dos coletivos, né? Sempre o educador ele tem como referência o coletivo que ele participava. Nunca foi uma formação para uma pessoa, uma formação acadêmica para alguém que vai ser professor, professora, ou um formador, não. Sempre foi uma formação em que o educador, a educadora, ele tinha que retomar, e aquilo que ele retomava, ele tornava-se mais educador ainda desse grupo, dos coletivos. Então, a gente não abriu mão dessa possibilidade, né? E foi uma experiência muito contagiante, importante, que na sua temporalidade construiu processos importantíssimos, Fórum Social Nordestino, a contribuição também do Fórum Social Mundial, né? A gente sempre teve um lugar na ABONG, na Associação das ONGs, né? No fortalecimento das pastorais populares, né? Quer dizer, no fortalecimento dos grupos culturais, quer dizer, a ideia é tornar a educação um processo que fortaleça grupos, coletivos, né? Tanto é que ainda hoje as pessoas passarem por esse processo são atuantes, né? Vivenciam experiência. Conheço pouca gente que esse lugar. É como a animação cultural. É muito engraçado, claro que a vida passa o tempo passa, né? Nós já estamos há mais de 20 anos nessa história, nessa batalha, e eu acho interessante quando eu encontro alguém que participou, eles estão sempre rindo, né? Eu fico perguntando rindo de quê? Diz, não, porque era bom, né? A gente curtia bastante. A gente se sentia feliz naquele lugar, né? Era um bem viver, né? Um bom viver, né? Não é isso. Bem, é, mas é isso que eu queria dizer. Acho que penso que aqui nesse momento a gente na animação cultural a gente ia começar agora em Olinda, começar agora no mês de abril o projeto. Não foi possível, porque foi quando foi decretado o afastamento, né, da gente. Então, como é na escola, né, com os educadores, então não tem como fazer. Né, tá? Então, está suspenso a experiência. Vamos ver, no tempo certo, a gente volta lá. A gente tem feito esse trabalho com articulação grande com organizações culturais da cidade de Olinda, uma cidade que é um celeiro de artistas e de grupos culturais, né? Então a gente tem tido uma boa relação, apesar de que o nosso governo, a nossa gestão é meio atrapalhada, tem umas ideias, gosta muito dos empresários, dos pacotes empresariais. Eu queria dizer também que a animação sempre enfrentou um problema seríssimo, que ela não tem um financiamento próprio, direto, de organizações, organismos, cooperação, não. A gente sempre buscou que os recursos públicos financiassem, que a gente considera como uma política pública. Uma coisa é você ter um projeto, falar, entrar lá, faz, vai embora. Outra coisa é que isso seja uma política desenvolvida pelo órgão do Estado, né, o governamental. Então, o recurso tem que ser também público, do próprio município. Isso é um princípio que nos deixa, às vezes, sem as condições de realização. Então, a gente começa, porque nunca tem,
é sempre muito, é dinheiro da fonte um, dos próprios recursos da prefeitura, então aí tem muito corte, né? A gente tem sempre contingenciamento. Nesses últimos três, quatro, essas últimas duas gestões que nós atuamos, Jaboatão e agora aqui, é isso. E tem um viés político, né? Da autonomia, né? Então a gente tem uma prática, mesmo que eu seja professor, concursado, nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando na prefeitura de Olinda como técnico, né? Na história dos programas e projetos, mas a gente tem um viés de princípio político que a gente não quer ser usado, né, para outras finalidades. E o fato das pessoas que são bastante politizadas, né, nesse sentido, então nos dá uma condição disso. Mas a gente enfrenta questionamentos inclusive, não só questionamento, mas perseguições. Né? Eu me lembro que o padre Reginaldo, lá em Jaboatão, a gente teve um problema da concepção religiosa da libertação. O cara lá era evangélico, tal, era fundamentalista, então foi conversar com o padre Reginaldo explicou para ele que não era assim, e ficou criando problema para a gente lá, né, no financiamento, né? Mas você vê que maluquice, né? Mas é isso. Mas é isso. Sobre a pandemia, tá, aqui o governo do Estado, a região metropolitana, nesses últimos dias, a gente, desde o dia 16, a gente começou uma restrição maior, né? Um rodízio de carros, com a polícia perguntando para onde é que você vai, essas coisas assim pesadas, né? O distanciamento melhorou, né? Assim, ficar em casa melhorou. A gente estava na casa de 48%, 50%, aumentou para quase 60%. Né? Isso significa que as pessoas tomaram mais consciência ou estão sob pressão, né? Para levar a sério o que está acontecendo. Mas a gente tem uma série de dificuldades grandes, né? Uma cidade pobre, né? Você tem uma região metropolitana pobre, né? Você tem a maioria da população do estado, quase 4 milhões de pessoas. Então, criar controle sobre isso é muito difícil. As pessoas vivem de forma muito precária, né? Não dá para você querer ficar dentro de uma casa quando você não tem um cômodo para você. Você não tem esse momento aqui que eu posso sentar diante de um computador e conversar com o povo aí em Aracaju, né? Na Bahia, né? Na Itália não tem. Quer dizer, então essa condição material do povo é de muita pobreza, né? Então isso, como eu dizia, né, atinge fundamentalmente as pessoas da periferia. Esses são os que estão sendo constrangidos pela polícia, porque anda no ônibus, né? Quando você vai subir no ônibus, a policial pergunta depois que você vai. Eu tenho que trabalhar, porque o meu patrão disse que eu tenho que trabalhar, né? Senão eu posso morrer de fome, então me demite, né? Quer dizer, é uma pressão grande. Temos uma campanha forte contra a questão do trabalho doméstico. Aqui a gente tem uma ação forte do Fórum das Mulheres e da ONG SOS Corpo, na questão sobre a questão do trabalho doméstico, que ele não é essencial. Isso é um debate grande com as elites, com a classe média, né? As pessoas não sabem viver sem ter alguém para fazer as coisas para elas, né? Então, essas pessoas, como a gente assistiu, né? O primeiro caso de morte foi de uma empregada doméstica, né? Então, aqui, né, a gente tem uma luta grande, tem outra luta muito forte, solidária, que reuniu várias entidades, igrejas, e o MST, que é o que a gente chama de armazém solidário, né, que a gente distribui alimentação, arrecada e distribui com um apoio grande da agricultura familiar, um negócio de muita solidariedade, de muita beleza, de muita mobilização de jovens. Os jovens estão lá, estão trabalhando, estão ajudando, estão lá dando suas horas, né? Chegando lá de bicicleta, é uma graça, né? Mas estão chegando lá para ajudar na distribuição. Você tem várias organizações, em todos os bairros nós temos uma tentativa de quem é coletivo de verdade, quem defende a vida, de ajudar as pessoas, a gente tem
uma experiência bonita aqui num bairro, em Paulista, uma cidade próxima, aqui do comunidade Tururu, que inclusive tem a ver com o Dom Helder, lá foi uma coisa que Dom Helder doou, uma terra que o Dom Helder doou para o povo, de casa em casa, né, saber quem tá precisando, um negócio assim, e muita solidariedade, a gente tem assistido, a cidade tem mais solidária. É uma cidade bela, uma cidade bonita, né, Recife, uma cidade viva, né, e nesse momento está silenciosa, não tão silenciosa, né? Não dá para silenciar a periferia, né? Não dá para deixar de escutar um bregazinho, né? Um funkzinho, assim, tem que escutar alto, né? E você tem que aguentar um pouco, porque eu estou em casa, né? Estou precisando. Mas a luta é uma luta de solidariedade, né? Aqui os casos são crescentes, né? Você tem quase 2.000 mortos, assim, e você tem isso que todo mundo está falando, tem subnotificação, você não sabe realmente, mas tem muita ação do governo em favor de criar ambientes para receber as pessoas que estão doentes, né? Você tem hospitais de campanha, tem uma decisão política, aqui está o governador, o secretário de saúde, o secretário de segurança estão, a vice-governadora também, todos estão doentes, né? Estão com a Covid, né? Né? Quer dizer, mas a atuação do governo tem sido muito coesa entre os prefeitos e o governador, nessa região metropolitana principalmente. A pandemia está chegando ao interior, está indo, né? Porque não tem como não chegar, né? Mas o grande problema mesmo é a pobreza, né? A pobreza do nosso povo, né? E essa luta por esses R$ 600 que enche as agências bancárias, é uma tristeza. A gente vê a cara pobre do nosso povo, o desemprego mesmo, latente, né? E a necessidade da gente ajudar. Tem muita assessoria jurídica ajudando o povo a conseguir essa coisa do auxílio, né? Temos umas ONGs que estão, os direitos humanos ajudando nisso, o próprio lá, o armazém também do campo, lá onde está tendo a ação solidária. Bem, a própria igreja, né, através da pastoral social. Então, nós estamos nessa luta. Né? Vamos viver uma experiência coletiva do enfrentamento. Se você me pedir uma biografia, nesse texto que eu mandei, que é de livre circulação, do Padre Reginaldo sobre direitos humanos, está no Zap. Aí, é um Ok, texto. eu vou publicar ele. Tem Vou uma deixar. boa biografia sobre o que é animação cultural, quem está discutindo isso, né? É, as coisas do Senap são mais difíceis hoje, né? No nosso tempo ainda não tinha essa coisa de colocar tudo na internet, mas eu acho que entrando no Senap você encontra algumas coisas sobre o Senap, as publicações principalmente, né? As revistas, os almanacs, né? O livro do MAC, que encontra, pedindo o pessoal do MAC, na ONG, no site do MAC, é muito interessante essa experiência da educação de crianças e adolescentes, né? Muito interessante. Acho que vale muito a pena, né? E tem uma coisa que eu acho, está na citação bibliográfica, mas essa dissertação de mestrado, peraí, não estou vendo aqui, peraí, onde é que está? Aqui. Essa dissertação de mestrado está na citação aí, que é de Fátima Pontes, fala sobre a experiência aqui no Recife de animação cultural. E a gente vai lançar, a gente aprovou um projeto aqui no Fucultura, que é um programa de governo de financiamento de projetos culturais. Nós vamos publicar uma versão nova da experiência Juventude em Movimento, que é a base, que tem como base o princípio da animação cultural. É um livro que a gente vai lançar agora, quer dizer, deveríamos ter lançado agora em maio, mas está suspenso por conta da pandemia, né? Mas a gente vai ter aí 1.000 exemplares que conta essa experiência a partir da fala dos animadores, né? Aqueles que estavam lá na escola com os grupos e do diálogo com os garotos e a fala dos garotos, eles dizendo a experiência, significado dessa experiência. Essa experiência caminhou por vários lugares, Olinda, onde nasceu praticamente, lá com o professor Germano Coelho,
em nossa homenagem e memória, morreu com mais de 90 anos, né? E passou pelo Cabo Santo Agostinho, passou por Jaboatão, por Recife, e agora está em Olinda. E espero em breve em outros lugares. Um grande abraço, muito obrigado. Cláudia, obrigado pelos ensinamentos, Paulo Feriano, pela sua militância e amizade, né? Tamo junto.